Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo e minha amiga. Tudo bem? Espero que você esteja bem, feliz com Jesus, pronto para mais uma leitura bíblica diária. Hoje, nosso dia 217. Vamos ler Isaías de 58 a 62. Amém? Vamos orar, a gente já inicia a leitura. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve e porque o Senhor tem abençoado a nossa vida até esse momento, Pai. Que as Tuas mãos sejam estendidas sobre nós, fale conosco, nos dê entendimento, maturidade e mais conhecimento de Ti através da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e a Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades. Então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Capítulo 59. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiem-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre,
e de seu ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa. Eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão nas suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos, apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como mortos. Todos nós urramos como ursos. Gemem como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância. Pois a verdade caiu na praça e a desonestidade não consegue entrar. Não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem, as ilhas da devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Capítulo 60. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações verão a sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra. Camelos novos de Midian e de Efá virão todos de Sabá, carregando ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nabaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos como prata e ouro. Em honra o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros,
e os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e a sua comitiva, pois a nação e o reino que não servirão perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto, o cipestre, e para adornarem o lugar do meu santuário. E eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Uma vez de bronze eu lhe trarei ouro, em vez de bronze eu lhe trarei ouro, em vez de ferro, prata, em vez de madeira eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição. Dentro de suas fronteiras, os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória, e o seu sol nunca se porá. E na sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei com que isso aconteça depressa. 61. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Isso é lindo. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e em sua prole entre os povos. Todos os que viram reconhecerão, e todos são um só povo abençoado por Deus. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote,
Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Capítulo 62. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha, as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão de seu Deus. Mas não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refizibá, e a sua terra Beolá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como uma jovem se casa com a sua noiva, assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descansos, até que se estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita, por seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão vinho novo, pelo qual se afadigaram, mas aqueles que colheram o trigo dele comerão, e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o novo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada cidade não abandonada. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser e nos permitir, estaremos aqui para mais um dia de leitura. Fica com Deus. Deus te abençoe.